Boa noite, meus irmãos do Ministério de Intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a intercessão de Jesus, certo? Nós temos como base o nosso livro desse ano, o livro Aumentai a Intercessão, que eu queria divulgar aqui para vocês, motivar vocês a adquirirem, que vai ser indispensável para o nosso ano formativo. E esse livro ele traz uma nova perspectiva sobre a intercessão, o ministério de intercessão, e traz uma riqueza muito grande em relação ao testemunho do próprio autor e às experiências por ele vividas, né? Então, para poder a gente iniciar falando sobre a intercessão de Jesus, eu queria traçar com vocês um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia costuma ensinar os exegetas que o Novo Testamento ele é uma consumação ou uma planificação da revelação conhecida no Antigo Testamento. Às vezes nós temos uma leitura muito truncada, cheia de significados no Antigo Testamento, que essa revelação ela só passa a ser conhecida, só passa a ser desvendada com a experiência com o Novo Testamento. Pois o Novo Testamento ele vai tornando claro todas as coisas, né? Assim como o próprio Jesus disse, que ele não veio abolir a lei. Ou seja, todo o tempo que ele passou não iria tirar nenhum i de tudo aquilo que foi ensinado, de tudo aquilo que foi pregado, de tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento. É certo que nós temos que fazer uma interpretação, uma leitura sempre orante, né? Tendo em vista que a Bíblia ela não é simplesmente um livro que nós possamos ler de forma científica ou apelando unicamente para a nossa inteligência e querer chegar ao seu entendimento pleno. De fato, a gente se faz necessário, como a nossa igreja nos ensina, a fazer uma leitura orante. Mas mesmo com a leitura orante, se faz necessário também ter um conhecimento histórico e circunstancial das situações, ou seja, conhecer o contexto de cada situação. Tem muitas pessoas que têm dificuldade ou têm uma certa rejeição pelo Antigo Testamento, até por algumas passagens, porque são passagens desafiantes, são passagens que tratam de muitas catástrofes, desgraças, castigos, rebeldias, né? Relata um povo muito duro, muito teimoso, né? Muito parecido com o que nós vivemos hoje, né? Mas a forma como é colocada no Antigo Testamento, ele chega a causar às vezes um pouco de escândalo, né? Um pouco de espanto. Então, quando a gente fala da intercessão de Jesus, é interessante a gente destacar uma ligação importantíssima entre a figura de Moisés e a de Jesus. Moisés, o profeta do Antigo Testamento, e a figura de Jesus. Quando nós estamos falando, né, a respeito do Messias, do profeta, né, aquele que veio a se tornar pleno com a vinda de Jesus. Então, nessa comparação que se é feita, a gente costuma dizer que o Antigo Testamento ele proclama uma revelação que encontra a sua realização na morte e ressurreição de Jesus, que é a fonte de perdão e vida eterna. Então a gente pode dizer que o Cristo ele é a chave de interpretação do Antigo Testamento. Tudo aquilo que é revelado, tudo aquilo que é anunciado é uma prefiguração daquilo que irá vir, daquele que irá vir, o Messias, né, que irá vir à humanidade, né, e se manifestar
da forma como ele se manifestou. O profeta libertador. Né? Então, a gente pode ver que Jesus, ele é o novo Moisés. Ele fundamenta essa sua aparição, essa sua revelação, trazendo exatamente a dimensão soteriológica da intercessão. O que é isso, a dimensão soteriológica da intercessão? A gente vai ver isso na última parte desta partilha, desta breve formação. E eu vou explicar para vocês. Então, quando nós falamos que Jesus é o novo Moisés, a gente pode ir até para o livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, onde diz assim: o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Quando o autor se refere a um profeta como eu, ou seja, na tradição judaica, esse profeta como eu, ele traz a ideia do profeta libertador, ou seja, o verdadeiro e definitivo Messias, que se inicia através da figura libertadora de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele que libertou o povo do Egito, libertou o povo da escravidão, enfrentou o faraó, enfrentou os exércitos e com o poder de Deus, ele conduziu esse povo, muitas vezes travando batalhas espirituais, conflitos com o próprio Deus, de questionamentos, de insatisfação, de interpelação com o próprio Deus, que provocou ou colaborou com a graça para que esse povo fosse libertado. Então, se a gente traçar essa analogia, enquanto Moisés trabalhou para libertar o povo do Egito, o povo hebreu, da dominação do faraó, Jesus ele veio a trazer a salvação e a libertação para toda a humanidade. E a libertação de quem? A libertação do pecado, a libertação da morte que o pecado causa. Como São Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que é vivido, experimentado como fruto e consequência do pecado, não é outra coisa senão a morte. E não estamos falando simplesmente da morte humana, da morte carnal, da morte material. Nós estamos falando de uma morte muito mais profunda, de uma morte muito mais definitiva, de uma morte eterna, que é a morte espiritual. Esse é o salário que o pecado traz. Exatamente como Jesus fala no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus fala que não tenhais medo daquele que mata a carne, de que mata o homem, ou seja, está falando da morte humana, da morte material, mas tenha medo daquele que mata o espírito, que mata a alma, que é o pecado. Porque a morte espiritual, ela tem uma dimensão de eternidade que a morte humana, a morte material não tem. Então, a libertação que Moisés colaborou do povo que estava sob o domínio do faraó do Egito, ela é uma prefiguração da libertação universal que Jesus vem trazer através da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição. E a libertação que ele traz não é tirar um povo geograficamente de um lugar para o outro. Não é tirar um povo do domínio de um tirano, de um ditador, de um governante mau, para poder colocar o povo em liberdade sobre os seus próprios domínios. Não. A libertação que Jesus traz é a libertação do homem enquanto imagem e semelhança de Deus. É a libertação do homem sobre o pecado, sobre a morte que o pecado traz.
E a gente vai ver exatamente que nesse processo de libertação, Jesus ele se faz a própria intercessão. Ele mesmo, através da sua paixão, da sua vida, da sua morte e ressurreição, ele se faz, ele plenifica a intercessão. Ele leva a intercessão num grau extremo, que eu não quero adiantar agora, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, sobre o Antigo e o Novo Moisés, São João Crisóstomo, ele nos diz: os judeus viram milagres. Tu também verás, maiores e mais estupendos do que os do tempo que os judeus saíram do Egito. Não viste o faraó afogado no mar com o seu exército, mas viste o demônio tragado pelas ondas com as suas armas. Os judeus passaram pelo mar vermelho. Tu passaste além da morte. Eles foram libertados dos egípcios, e tu, do poder dos demônios. Eles escaparam da escravidão do estrangeiro, e tu escapaste da escravidão do pecado. Os judeus, depois do Egito, encontraram o deserto. Tu, depois da morte, encontrarás o céu. Em Moisés eles tinham um guia e um chefe excelente. Nós temos como chefe e guia o novo Moisés, que é o próprio Deus. Olha que belo essa comparação que São João Crisóstomo ele faz entre a prefiguração do Messias, que era Moisés, que queria introduzir esse processo de libertação de Deus para a humanidade, para o homem, e a plenificação desse Messias libertador no próprio Cristo. E ele traz esse paralelo que eu falei há pouco, né? Enquanto um liberta o povo geograficamente de um local para outro, de um governante para um domínio de sua liberdade, Jesus vem libertar do poder dos demônios. Vem libertar através da sua própria intercessão. Ele vem libertar do poder do pecado, da escravidão do pecado. E aí ele diz ainda, né? Moisés, quando libertou o povo, eles encontraram o deserto. E nós, uma vez que atravessamos a morte e libertos do pecado, encontraremos o céu. Moisés libertou e era chefe, era o guia. E nós temos como guia e chefe o próprio Deus. Veja como é belo esse comparativo, né? Que é feito entre o antigo e o novo Moisés. Vou ler aqui um trecho também para vocês do livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, onde ele fala exatamente dessa relação de plenificação do Messias, intercessor, libertador, em relação ao seu protótipo, né? Ou seja, ao seu antecessor, que foi Moisés. A imediatez de Moisés com Deus, que faz dele o grande mediador da revelação, o mediador da aliança, tem os seus limites. Ele não contempla o rosto de Deus. Mesmo se introduzindo na nuvem da proximidade de Deus, e mesmo se pode falar com Deus como amigo. Deste modo, a promessa de um profeta como eu, como diz em Deuteronômio 18:15, traz consigo de maneira implícita uma expectativa ainda maior, que ao último profeta, ao novo Moisés, será oferecido o que foi recusado ao primeiro Moisés. Será oferecido o que foi, ou seja, ver real e imediatamente o rosto de Deus, e assim poder falar inteiramente a partir da visão, e não simplesmente a partir de um olhar. Deus por trás. Assim, a expectativa está por si mesma ligada a que o novo Moisés será mediador de uma aliança superior àquela que Moisés pôde trazer do Sinai. Interessante aqui que ele fala, né? Exatamente como
Jesus é esse mediador que ele traz a visão do próprio Deus. Moisés, ele não via o rosto de Deus. Ele se abaixava, ele se jogava ao chão quando Deus falava com ele. Quem visse o rosto de Deus naquele tempo morreria. E ele tinha esse medo, por mais que ele fosse amigo de Deus. E Moisés era amigo de Deus. Moisés tinha uma intimidade com Deus que Deus o ouvia. Deus o considerava. Deus atendia os seus apelos. E mesmo assim, era um Deus que estava em uma posição e Moisés infinitamente inferior a ele. E o novo Moisés, Jesus, como mediador, ele traz o próprio Deus, como ele diz no Evangelho. Eu conheço o Pai, o Pai me conhece. E nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se você, os apóstolos que viram, os discípulos, as pessoas que conviveram, que viram Jesus, que viram a face de Jesus, elas viam o próprio Deus. Era um mediador imediato, um mediador sem nenhum algo que separasse eles, nem a natureza, porque Moisés era exclusivamente de natureza humana, Jesus não. Jesus tinha natureza humana, mas tinha natureza divina. Então, nessa situação, a gente vê, eu vou destacar aqui mais uma parte aqui do livro, Jesus de Nazaré, que Papa Bento XVI, ele diz: em Moisés, que está no alto do monte, face a face com Deus, e que se faz intercessor para o seu povo, e se oferece a si próprio, apaga-me. Ou seja, só dá um parágrafo aqui. Moisés, quando ele vê o sofrimento do povo, ele diz: Senhor, se esse povo veio para cá para perecer, eu rogo-te que lhes perdoe agora este pecado. Que é um povo pecador. Era um povo que estava sendo libertado, mas que sentia saudade do cárcere. Sentia saudade das cebolas que eram servidas na prisão. Sentia saudade da vida de escravidão. Sentiam falta. Por quê? Porque era a mínima segurança que eles tinham. E eles estavam entrando num processo de libertação e de um novo. Então, a cegueira, o pecado daquele povo era tão gritante que Moisés rogava a Deus por eles. E ele colocava essa prece para Deus como de uma maneira tão direta, de uma maneira tão interpelativa, que ele dizia: Senhor, se tu não apagar o pecado deste povo, este povo vai perecer. E se este povo, eu tirei esse povo de lá para cá para eles perecerem, acaba comigo, apaga o meu nome do teu livro. Me mata, me tira daqui. Então aqui ele se coloca nessa situação. Aí o Papa Bento XVI diz: e não só se oferece, apaga-me, mas com o seu coração, aí já fala aqui de Cristo, fez cancelar-se, torna-se, como diz o São Paulo, o pecado, carrega sobre si os nossos pecados para salvar a todos. A sua intercessão não é só solidariedade, mas é identificação conosco, porque traz todos nós no seu corpo. E assim toda a existência de homem e de filho é um clamor ao coração de Deus. É o perdão, mas o perdão que transforma e renova. Então, nessa identificação de Jesus como mediador, ele passa a trazer, ou seja, não só essa doação como Moisés faz, mas também uma experiência de trazer para si os pecados
e se aniquilar com eles. É como se Jesus recebesse todos os pecados da humanidade e, através daquela morte horrorosa que ele sofreu, aquela morte humilhante, aquela morte dolorosa, aquela morte em que ele foi dilacerado, é como se através dessa morte ele trouxesse sobre ele todos esses pecados e dilacerasse junto com o seu corpo aquele pecado, aquela prisão. Como se trucidasse junto com a sua carne que foi dilacerada pelos soldados, fosse dilacerado também o pecado do homem. Então ele leva ao extremo. Ele leva ao extremo essa. É como se a pessoa bebesse do veneno para poder morrer com aquele veneno e aquele veneno deixar de existir. Aquele veneno ele perdesse a sua natureza. Ele se perdesse o poder de fazer mal. Né? Mais ou menos isso aí. Então, nós podemos dizer aqui que Jesus, ele primeiro ensina e intercede. Como? Na sua atividade cotidiana, nós vemos nos evangelhos, vemos que ele está estreitamente ligado a uma vida de oração. Ele levanta-se na alta madrugada, fica pela noite, sobe ao monte, ele se entrega em oração constantemente. Ele nos ensina como orar, através da oração do Pai Nosso, nos diz o que pedir, nos diz como falar com Deus, nos mostra a vida de oração. Ou seja, quando ele fala lá para os discípulos, para orar e vigiar, ele está ali ensinando aquilo que ele mesmo faz. Quando ele vai para o deserto, passar 40 dias, sofrendo as tentações, sofrendo a fome, sofrendo a solidão, mas em oração extrema, ou seja, para ali é um retiro de oração que Jesus faz. Então, nesse momento, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, nos dias da sua vida mortal, apresentou orações e súplicas, entre clamores e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Aí mais à frente em Hebreus ele diz, realizou a perfeição definitiva daqueles que são santificados. E ressuscitado uma vez dos mortos, continua vivo a interceder por nós. Hebreus 7, 25. Então, nós vemos que a oração de Jesus ela é constante nos evangelhos, permanece constante até hoje. E nós vemos um exemplo quando Jesus intercede por Pedro. Em Lucas 22, ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Jesus intercede por Pedro. Jesus intercede pelos discípulos também, dizendo, rogo por eles, em João 20:17, rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste. E intercede também por aqueles que vão crer nele pelos testemunhos dos discípulos. Somos nós. Nós cremos em Jesus pelo testemunho da mãe igreja, da tradição da igreja e pelos discípulos de Jesus, que nós encontramos até hoje, que nós somos discípulos de Jesus. Onde ele diz em João 17, não rogo somente por eles, ou seja, aqueles que estão comigo, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim. Então, Jesus rezava e intercedia por aqueles que estavam com eles, ou seja, os apóstolos, quando ele reza, intercede por Simão, ele reza pelos discípulos
que são aqueles que Jesus, ou seja, que Deus dá a ele para ser seguidores, e reza por aqueles que vão crer nele pela palavra e testemunho e experiência dos discípulos, que somos nós. Nós cremos pelo testemunho, nós cremos pela experiência vivida. Assim como os nossos filhos vão crer pelo nosso testemunho, pela nossa vivência. Eu não tenho como inocular a fé no coração dos meus filhos, mas eu tenho como ser testemunho dessa fé. Eu não posso obrigar os meus filhos a rezarem, obrigar eles a se colocarem em oração, em adoração, mas eu posso, com o meu testemunho, mostrar a eles que a minha experiência de fé, ela gera frutos de intimidade com o próprio Deus, que vai atrair eles ao próprio Deus, de forma que eles vão vivenciar isso aí por eles mesmos. Então é isso que Jesus colocava nessa intercessão. E, como tudo na vida de Jesus, a sua intercessão, ela encontra seu ponto mais alto no mistério pascal. Ou seja, nesse momento, Jesus, ele que já tinha intercedido pelos apóstolos, pelos discípulos, por nós que iríamos vir depois dos discípulos, ele intercede por aqueles que maltrataram ele, por aqueles que torturaram ele, por aqueles que mataram ele. Ou seja, nesse momento, ele pede, ele suplica a Deus que a sua ira não recaia sobre aqueles que os perseguiram, sobre aqueles que o humilharam, sobre aqueles que o dilaceraram. Em Lucas 23 ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa palavra é muito forte, porque a gente se colocar em intercessão pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, ele, além de ser um dever que nós somos chamados a viver, ele é muitas vezes uma necessidade que nós temos. Mas se colocar como intercessores daqueles que maltratam, daqueles que matam, eu fico me perguntando, né, o que Jesus queria dizer, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu penso que Jesus queria dizer, eles não sabem quem eles estão maltratando. A cegueira deles do pecado é tão grande que eles não conseguem enxergar quem sou eu. Eles não conseguem ver. Se eles conseguissem ver, eles não fariam isso. É como aquele soldado romano que, ao traspassar Jesus com a lança, vê, né, jorrando água e sangue, e ele se converte naquele momento. Por quê? Porque as escamas que recobriam os olhos dele caíram. E ele enxerga que ele estava matando o próprio Deus. Você imagina se nós ficamos contritos, tristes, arrependidos, quando nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas omissões, com as nossas palavras. Você imagina o que aquele soldado sentiu que enfiou a lança em Jesus e viu aquilo ali? O que ele sentiu por ter feito aquilo ali? Porque não tinha mais como reparar.
a ferida já estava aberta, né? O coração já estava vertendo sangue. E Jesus pede por eles naquele momento, né? Porque na visão infinita de Deus, né, ele exatamente enxerga essa cegueira espiritual que o homem vive, né? Então, nesse momento, Jesus, ele que ensinou a rezar, como interceder, ele se faz intercessão. Desde o momento da encarnação, o Cristo ele se torna mediador entre Deus e os homens. Uma vez que ele é o único que tem duas naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Então ele é o diálogo encarnado entre o céu e a terra, entre a criatura e o Criador. Ele é a ponte que une homem e Deus. Então, nesse momento em que ele se faz intercessão, quando ele na cruz toma o vinagre e diz, está consumado, naquele momento ele atrai para si toda a desgraça da humanidade e eleva na sua natureza a humanidade aos céus. Voltando aqui para o Papa Bento XVI, ele diz nesse momento da paixão, ele fala, Jesus foi crucificado numa festa de Páscoa. Então deveria aparecer como um verdadeiro Cordeiro Pascal por ocasião da saída do Egito. Libertação do domínio mortal no Egito e desimpedimento para o êxodo. Jesus morreu na hora em que se imolavam no templo os cordeiros pascais. Depois os cristãos viram nisso mais do que um puro acaso. Reconheceram Jesus como um autêntico cordeiro. Precisamente assim encontraram o rito dos cordeiros elevado ao seu verdadeiro significado. Então, essa mediação que Jesus faz naquele momento, ela torna plena, sublime e eterna a intercessão dele pela humanidade. Porque naquele momento ele se eleva aos céus, quando ele entrega o seu corpo no último suspiro, e ele se eleva aos céus, tornando eterna essa mediação, ou seja, essa ligação ficará direta com o próprio Deus. Porque ele levou a humanidade na sua natureza humana, ele elevou aos céus. São Leão Magno, ele diz, a nenhum pecador é negada a vitória da cruz, e não há homem a quem a oração de Jesus não ajude. Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiam, quanto mais não ajudará aqueles que se convertem. Olha que linda essa frase. Vou até ler de novo. A nenhum pecador é negada a vitória da cruz, e não há homem a quem a oração de Jesus não ajude. Se ela foi útil para muitos do que os perseguiam, quando ele rezou por aqueles que o mataram, quanto mais não ajudará os que a ela se convertem. Com efeito, quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós, como diz em Romanos 8, 33 e 34. Então, nesse momento, né, São Leão Magno ele coloca de forma belíssima essa mediação que Jesus realiza até os dias de hoje e até a sua segunda vinda, onde ele consumará o seu reino, o reino de Deus.
ele consuma nesse momento do mistério pascal a intercessão e a mediação entre Deus e a humanidade. E por fim, para a gente concluir, vou voltar a falar do que eu tinha mencionado, a dimensão soteriológica da intercessão. Quando a gente fala em soteriologia, é exatamente o estudo da salvação trazida pelo Messias, por Cristo. Então, a dimensão soteriológica da intercessão é exatamente dizer que quando nós intercedemos, nós estamos participando da missão redentora de Cristo. Se a intercessão tem essa dimensão salvífica de Cristo, nós como intercessores, como ministério de intercessão, nós participamos da missão redentora de Cristo. À medida que o cristão intercede, almas são salvas. Então, pelo que interceder? Para com Cristo salvar as almas. Se ele é o intercessor mor, ou seja, se ele é o intercessor pleno, sublime, aquele que plenificou a intercessão do Messias, de todos os profetas do Antigo Testamento, uma vez que nós nos colocamos nesse ministério, nesse apostolado de intercessão, nós estamos de braços dados com ele, realizando a missão redentora dele. Olha que belo esse ministério. Não tem como não se apaixonar pelo ministério de intercessão. Nós participamos da missão redentora de Cristo, quando enxergamos na intercessão a sua dimensão soteriológica. Então eu queria, para finalizar esse momento, queria pedir que a gente fechasse um pouco os olhos e fizesse um breve agradecimento, um louvor a Deus por esse ministério, por este chamado que o Senhor nos chama a participar de braços dados com Ele do mistério da salvação da humanidade. Quando nós rezamos com Cristo, almas são salvas. Quando nós intercedemos com Cristo, vidas são resgatadas. Pessoas são poupadas. Casamentos são poupados. Empregos são restabelecidos. Enfermidades são extintas. Saúde restaurada. Então que nós possamos abraçar esse chamado da intercessão. Abraçar esse chamado de Cristo e ser com Ele um intercessor, ser com Ele o amigo do próprio Cristo, em favor da missão pela qual Ele veio até nós, que é salvar a todos nós, como Ele diz, que nenhum deles se perca, que nenhum de nós se perca, que nenhum dos nossos irmãos se perca, que nenhum de todos aqueles que Cristo criou, que Deus criou, se perca. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.